Vamos lá. Carla perguntou: o paciente não ganha massa magra de jeito nenhum. O que fazer? Já tentei de tudo. Bom, algumas dicas que eu te dou, né? Que às vezes a gente pensa só nos macros e tudo mais, que você tem que tomar cuidado na hora de planejar uma dieta de hipertrofia, né? Verificar se primeiramente o paciente não está com alto grau de resistência à insulina. Pera aí, pessoal, travou tudo aqui. Estão conseguindo ver aí? Acho que travou tudo aqui. Calma aí. Galera, tá ok aí? Que travou aqui minha conexão, pausou. Eu não sei se vocês conseguiram pegar o comecinho aí da pergunta. Me dá só um feedback aí. Então tá. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a pergunta de novo para quem não viu, eu não sei se a conexão travou, tá? A Carla perguntou: o paciente não ganha massa magra de jeito nenhum, o que fazer? Já tentei de tudo. Bom, você tem que analisar alguns pontos aí. Primeiramente, se o seu paciente não está com alto grau de resistência à insulina, tá? Então pensa o seguinte, a insulina, vamos pensar na sua célula muscular, ela tem que se ligar lá no receptor dela e ela acaba ativando o sinal de via de AKT-mTOR. mTOR é uma via responsável pela síntese de proteína. Logo, se o paciente está com resistência, você vai ficar com essa via prejudicada e pode impactar o ganho de massa magra do paciente, tá? Além disso, tomar cuidado em ficar dando muitas calorias no longo prazo, porque independente da dieta de hipertrofia muscular, o que acontece? Mesmo que haja uma boa qualidade nutricional, o superávit por si só já gera inflamação. E a inflamação basicamente pode acabar gerando mais resistência à insulina, o que vai acabar impactando mais ainda nessa questão de ganho de massa magra. E aí o outro ponto é que a inflamação gerada pela resistência à insulina, pelo superávit calórico, vai acabar aumentando a expressão de algumas proteínas, como morfina 1, atrogina 1, miostatina, o que basicamente essas proteínas limitam o ganho de massa muscular e principalmente vão gerar catabolismo muscular, o que vai impactar. Verifica também se o seu paciente não tem algum tipo de desbiose intestinal, porque a desbiose por si só vai fazer o quê? Gera inflamação, gera resistência à insulina e, como eu já falei, isso como consequência acaba impactando mais ainda o resultado de ganho de massa magra do paciente. Dá uma verificada também como anda o sono do seu paciente, porque basicamente se você dorme pouco, você tem uma má qualidade de sono, libera muito cortisol e o cortisol gera gliconeogênese na massa muscular, ou seja, gera catabolismo muscular e dá uma verificada também, porque a baixa qualidade de sono acaba também diminuindo a produção de testosterona. Então tudo isso pode acabar impactando de uma forma muito significativa o ganho de massa magra do seu paciente, tá bom? A Letícia perguntou. Letícia perguntou: o que sacia mais, carboidrato ou gordura? Depende, tá? Vamos analisar alguns pontos aí. Se o paciente, no caso, tem uma boa sensibilidade à insulina, tende a ser mais o carboidrato. Por quê? Basicamente, se você está com uma boa sensibilidade à insulina, quando você come um carboidrato, você libera mais insulina, e aí essa insulina, quando não tem resistência a ela, lá no seu hipotálamo vai acabar estimulando neurônios PONC-CART, que são neurônios que geram saciedade e acabam inibindo neurônios, no caso NPY e AGRP, né? Que são neurônios que acabam gerando mais fome. Então, quando você tem uma boa sensibilidade à insulina, você come mais carbo, você fica muito mais saciado. Agora, se você tem resistência à insulina, tende a gordura acabar gerando mais saciedade. Então eu digo, vamos comparar, por exemplo, uma batata doce com algumas castanhas, pensando na mesma equivalência calórica, tá? Eu tô falando que é uma tendência. Agora, vamos pensar que, independente do indivíduo ter resistência à insulina, você não pode deixar de dar carbo, por exemplo, de boa qualidade, como, por exemplo,
frutas, vegetais, até porque você vai ter outros mecanismos que vão ajudar na saciedade como uma consequência. Então, as fibras, os fitoquímicos que tem nesses alimentos vão, por exemplo, melhorar a sua microbiota intestinal. Melhorando a microbiota, você melhora a inflamação, você melhora, você aumenta, né, os ácidos graxos de cadeia curta gerada no seu intestino. Esses ácidos graxos de cadeia curta podem gerar saciedade, né, propionato, butirato, acetato, e acabam melhorando mais a sensibilidade à insulina e mais a inflamação. Como uma consequência, você tem mais saciedade, tá bom? Gente, mandem as dúvidas aqui, porque aí depois fica mais fácil de eu poder ver, ao invés de ficar rolando tudo, tá? Então mandem pelo inbox que tem aí, que depois aí eu consigo olhar tudo de uma vez. Por favor, tá? A Isabela perguntou, superávit calórico de gorduras ou carboidratos, qual é mais lipogênico? Nem sempre, vai depender do contexto, nem sempre vai ser mais lipogênico. Por quê? Basicamente, se uma pessoa está buscando uma dieta de hipertrofia muscular, ela está gerando as adaptações musculares para isso, basicamente aí quando você pensa num superávit calórico aí de 300, 800 calorias, em média, mais ou menos, né? Vai dependendo do indivíduo, quanto que você vai usar essa variação. Basicamente, você acaba estimulando o seu ganho de massa muscular, né? Por isso tem que ser uma coisa mais assertiva. Agora, se o indivíduo, ele basicamente não está treinando, ou ele não está com um treinamento intenso o suficiente, não está gerando as adaptações metabólicas, fisiológicas, para que ele consiga dar um estímulo de ganho de massa magra, aí o excesso ele vai ser acumulado como gordura. Agora, tem um estudo muito legal que eles fizeram, que eles basicamente pegaram um grupo de indivíduos e eles ofertaram 50% a mais, né, do que eles necessitavam, onde um grupo recebia basicamente 50% com carboidrato a mais e o outro grupo com 50% a mais de gordura. E aí o que eles verificaram? Em 14 dias, basicamente o grupo que consumia mais carbo, eles estocaram na forma de gordura cerca de 75 a 85%. Agora, no grupo de gordura, eles estocaram cerca de 85 a 95%. Então, mostrando o papel da gordura, porque ela já é gordura, ela não precisa se transformar. O carbo ele vai ter um trabalho ainda de ser transformado em gordura. Então, basicamente, a gordura ele teria um papel mais lipogênico num superávit. As duas vão engordar, obviamente, por conta do superávit. E nesse estudo foi legal que eles verificaram também o gasto, né? No grupo que consumiu carbo, eles tiveram um leve, não foi significativo, mas teve um aumento no efeito térmico, né? E principalmente de gastar mais energia, né, durante o dia, né, o NEAT, no caso, gasto de energia não relacionado à atividade física, tá bom? Tudo ok aí? Daqui a pouco eu pego as perguntas daí, tá? Vou fazer mais uma pergunta aqui que tinham me mandado. Carol perguntou, é possível perder gordura sem passar fome? Sim, vou te dar umas diquinhas aí, Carol. Olha só. Primeiro de tudo, aumenta a quantidade de vegetal. Não tenha medo, não fique pesando o vegetal, pelo amor de Deus. Então, chuchu, brócolis, cenoura, beterraba, não tenha medo disso. Até porque se você consome uma quantidade grande de cenoura, 1 quilo de cenoura que seja, isso não vai ser significativo para você ganhar gordura. Porque pensa só, por mais que você esteja consumindo uma quantidade maior desse alimento, como uma consequência, você vai estar consumindo muito menos de outras besteiras, tá? Agora, a gente tem que pensar que esses vegetais, eles vão ter mais fibras, eles vão melhorar a sua microbiota intestinal, vão gerar muito mais saciedade, melhora a sensibilidade à insulina, os fitoquímicos. Então, isso acaba contribuindo de uma forma muito significativa para controlar a sua saciedade, tá? Segundo ponto, aumente a quantidade de alimentos de baixa densidade calórica, né? Então, por exemplo, frutas como morango, melancia, melão, batata inglesa, né? Ela tem um índice glicêmico maior, né? Isso depende da microbiota de cada um, mas ela tem menos carboidrato. Abóbora, né? A abóbora cabotiã tem menos carboidrato, então busque alimentos que tenham volume para você saciar mais, né? Encher o seu estômago e, consequentemente, gerar mais saciedade. Você pode pensar também em aumentar a quantidade de água, né? Basicamente a plenitude gástrica, então, principalmente se você é uma pessoa que tem
que se você não tem refluxo, né? Porque se você toma muita água junto com o alimento, você pode piorar. Mas se você não tiver, você pode até usar como estratégia em aumentar a quantidade hídrica junto com a refeição para gerar mais plenitude gástrica e, como consequência, diminuir a secreção de grelina, que é um hormônio que gera a fome, né? Aumenta a fome. Aumenta a quantidade de proteína também, porque a proteína ela é um macronutriente que ela vai estimular hormônios como CCK, GLP-1, PYY, que vão gerar saciedade, e você pode pensar até talvez numa suplementação de psyllium. Tem alguns protocolos de uns estudos mostrando que 20 gramas de psyllium 3 horas antes e 20 gramas imediatamente antes gera muito mais saciedade, e teve um protocolo até mostrando que 10 gramas de psyllium antes da refeição acaba melhorando bastante a saciedade, tá bom? Jean, vale a pena o uso de bicarbonato de sódio como método de combate à acidose? Sim, vale. Principalmente se o exercício, a gente está pensando num tipo de treino assim, ou de intervalos, né, de 30 segundos até 10 minutos mais ou menos, você acaba tendo um benefício maior com a suplementação de bicarbonato. Diferente da suplementação de beta-alanina, o bicarbonato ele tem uma ação mais aguda. A beta-alanina ela demora mais para fazer efeito e para acumular no músculo. Se bem que os dois eles têm um efeito sinérgico muito interessante em diminuir a acidose, tá? Acontece que o bicarbonato ele tem um efeito sinérgico que é diferente. A beta-alanina ela tem um efeito tamponante basicamente intramuscular, tá? Então, o que acontece com o bicarbonato? O bicarbonato ele está fora da sua célula muscular, por exemplo, e aí o bicarbonato ele puxa os prótons de hidrogênio para fora do tecido muscular. Então, como consequência, você gera menos acidose dentro do tecido muscular. E aí o que acontece? O cálcio ele consegue se ligar de uma maneira mais eficiente lá na troponina. O que é a troponina? A troponina é um sítio ativo da tropomiosina, onde a actina e miosina elas conseguem se ligar, né? Então, basicamente, você consegue ter contração muscular. Quando você tem muitos prótons de hidrogênio lá na sua célula muscular, por exemplo, o que vai acontecer? O cálcio liberado pelo seu sistema nervoso, né? Basicamente, por um sinal do seu sistema nervoso, se os prótons de hidrogênio se ligam ali na troponina, o cálcio não consegue se ligar. Se o cálcio não consegue se ligar, você não vai conseguir ter essa contração muscular, justamente porque a tropomiosina ela não vai se desacoplar, né? E aí não tem a contração muscular. Então, basicamente, o bicarbonato ele vai ter essa ação em conjunto com a beta-alanina, que a beta-alanina, na verdade, ela é uma precursor da carnosina. Então, o que acontece? O bicarbonato ele puxa, né, os prótons de hidrogênio, fazendo com que o cálcio fique mais disponível lá, né? Então, melhora a sinalização do cálcio, como uma consequência, melhora a contração muscular, melhora a questão da acidose, melhora a performance no treino, tá? Lembrando que você pode usar os dois em conjunto. Algumas atenções com relação ao bicarbonato, que normalmente o bicarbonato a gente pensa numa faixa de 200 mg a 300 mg por quilo de peso, tá? Existem algumas pessoas que têm sintomas como náusea, né, quando fazem a suplementação de bicarbonato. Então não use nenhum tipo de prova se você não for testar ele antes, né? Teste nos treinos para ver como que você responde com relação a ela. Se você tiver muitos sintomas gástricos, né, de desconforto, você pode pensar em até utilizar o bicarbonato fracionado, né, durante o seu dia, né, porque você acaba tendo um efeito também dessa forma. Você pode usar junto com um carboidrato também numa quantidade maior de carbo para você diminuir esse desconforto do bicarbonato, tá? E principalmente o que você tem que tomar cuidado de não ingerir o bicarbonato junto com muita proteína no caso. Não é que você não pode ingerir proteína, que basicamente você vai acabar diminuindo a questão de acidez lá no seu estômago, que acaba prejudicando a digestão e a absorção das proteínas, tá? Então você pode ter um desconforto por conta disso também, tá? Mas é uma suplementação muito interessante o bicarbonato, eu gosto bastante. Então são esses pontos principais aí que você pode pensar na suplementação de bicarbonato. Vale a pena usar junto com a beta-alanina também, tá? Para você ter um efeito sinérgico. Aí a beta-alanina no mínimo aí 1 mês para você começar a acumular no seu músculo e ter esse efeito sinérgico dos dois. Tá bom, Jean?
Suplementação de ômega 3 serve para todas as pessoas? Eu gosto basicamente de colocar ômega 3 para basicamente todas as pessoas, tá? Para todos os pacientes. Por quê? A não ser que você consuma peixes, fontes de ômega 3 todo dia, basicamente o ômega 3 é uma gordura essencial, nós não produzimos, né? O ômega 3, por exemplo, no caso de linhaça, chia e tudo mais, você tem uma biodisponibilidade muito menor do que, por exemplo, um peixe. Então, por isso que na maior parte das vezes eu sempre passo alguma suplementação de ômega 3, tá? Agora, pensando em benefícios, você vai ter vários. Você melhora a inflamação, você melhora a sensibilidade à insulina. Pensando em perda de gordura, o ômega 3 ele ajuda a estimular proteínas desacopladoras, que é aquela proteína que ela basicamente vai gerar um aumento de calor, né? Então, ao invés de você produzir ATP, você extravasa os prótons de hidrogênio lá na mitocôndria, gerando mais calor e, como uma consequência, gerando mais perda de gordura. Não pense que ele vai ser milagroso, obviamente, mas ele pode acabar contribuindo. O ômega 3 ele pode ajudar também na questão do ganho de massa magra, porque ele também é capaz de, pensando também na sensibilidade à insulina, sempre quando você tiver com melhor sensibilidade à insulina, você basicamente consegue estimular tanto o seu ganho de massa magra quanto a sua perda de gordura, tá? Então por isso que o ômega 3 acaba sendo útil, tanto pensando no processo de perda quanto no processo de ganho de massa muscular, tá? Em questão de cognição, acaba sendo muito interessante, diminuição de ansiedade, né? Então basicamente o ômega 3 ele é bom tanto para a saúde quanto pensando em questão estética, tá? A partir aí de no mínimo uns 2 gramas por dia de ômega 3, tá bom? E uns pontos interessantes também é que o próprio ômega 3, por ele melhorar a inflamação, vamos pensar numa pessoa que está querendo ganhar massa magra, por exemplo. Se você diminui a inflamação, você acaba diminuindo proteínas como MRF1, atrogina 1, a miostatina. Então, essas proteínas elas geram o quê? Catabolismo muscular, limitam o ganho de massa magra. Então, como uma consequência, você consegue aí ter uma resposta, desde que, obviamente, você tenha tudo muito alinhado, né, de treino, dieta e tudo mais, você acaba contribuindo também para o processo de ganho de massa muscular, tá bom? O que eu indico comer à noite? Você pode comer o que você quiser, desde que você coma na quantidade certa, que você não extrapole, não tem alimentos proibidos para você comer à noite. Não sei como comer lanche, essas besteiras assim, né? Mas tudo que for com moderação e esteja dentro das suas necessidades, não existe um alimento proibido. Não posso comer carbo à noite, entende? Então isso é muito individual, né? Só não exagerar nas quantidades. Juju, teria como você falar um pouco sobre dieta vegetariana e o ganho de massa magra? Com certeza, é extremamente possível você ganhar massa magra. Às vezes as pessoas ficam com medo de fazer dieta vegetariana, vegana, por conta que você não vai basicamente utilizar proteínas de alto valor biológico, mas isso já caiu por água abaixo. A gente já sabe que tem vários estudos mostrando até que, por exemplo, a proteína do whey, né, que ela é uma proteína de excelente valor biológico. Por exemplo, comparado com a suplementação de proteína do arroz, proteína da ervilha, né, e fizeram esse estudo para avaliar basicamente o que? A síntese proteica, né? E eles viram que não existe diferença significativa entre, por exemplo, o whey, que tem um ótimo valor biológico comparado com as outras proteínas vegetais, tá? Então, você não vai ter um ganho diminuído por conta disso, porque as proteínas vegetais elas vão ofertar a quantidade de aminoácidos que você precisa, até porque você vai ter uma variedade grande aí acredito eu, né? Pelo menos você deveria ter uma boa variedade, né? de proteínas vegetais, como ervilha, lentilha, grão de bico, né? Leguminosas em geral. A proteína da soja tem um ótimo valor biológico também, que você poderia estar utilizando, que não iria perder qualidade nenhuma, né? Tremoço, enfim.
Agora, o que você tem que tomar cuidado é basicamente em não deixar faltar. É que no caso você está falando proteína, dieta vegetariana, né? Mas principalmente se a gente vai pensando numa dieta vegana também, não deixar faltar a suplementação de vitamina B12, tá? Vale a pena pensar em uma suplementação de creatina, pensando no ganho de massa muscular, tá? Porque basicamente a gente encontra uma quantidade muito maior de creatina em carnes. E a creatina ela vai te ajudar a ter um desempenho muito interessante, tanto de força, de rendimento no seu treino, principalmente de ganho de massa magra. A creatina ela ajuda a estimular células satélites, enfim, aumento de força, aumento da ressíntese de ATP, o que acaba contribuindo para você ter uma melhor performance, como consequência, gerar mais adaptações no seu músculo para que você consiga ter um bom ganho de massa muscular, tá? Mas basicamente isso. Não deixa, cuidado principalmente, né, para você não gerar um superávit calórico muito grande, se você não é uma pessoa que tem uma tendência a ter resistência à insulina, porque se a gente está pensando em uma dieta vegana ou vegetariana, a gente tende a consumir uma quantidade muito maior de carbo. Então só toma cuidado pensando porque você vai estar fazendo uma dieta de ganho de massa magra no superávit calórico se você não é uma pessoa que tem uma tendência com resistência à insulina, né? Para você não acabar acumulando muita gordura, tá? Então vai gerando superávit aí de uma forma mais gradativa, vai vendo os seus resultados, não deixa faltar a vitamina B12, pensa numa suplementação de creatina, vale a pena pensar, porque ela tem vários benefícios também, até de melhora da sensibilidade à insulina, por exemplo, e basicamente é isso, tá bom? Vale a pena o uso de aminoácidos durante o treino de endurance para prevenção ou até... Ixi, não consegui terminar a pergunta. Vale a pena o uso de aminoácidos durante o treinamento de endurance para prevenção ou até quando de massa magra? Bom, enfim, para prevenção de perda de massa magra. O que acontece, Pedro? Eu não acho, eu não prescrevo, acho que não é uma coisa tão efetiva, porque se você faz uma refeição antes do treino aí já com uma quantidade boa de proteína, não vejo tanta necessidade. Se é um treinamento de endurance, mesmo que seu objetivo é ganho de massa magra, o que acontece? Se você está pensando num treinamento que dure aí de endurance mais de 2 horas, vale muito mais a pena você suplementar um carboidrato do que uma proteína, não faz tanto sentido, tá? Até para você ter uma performance maior de endurance. Agora, nas refeições que você vai estar fazendo antes do seu treino de endurance, depois do treinamento de endurance, você já tem uma quantidade de proteína e já dá conta do recado. Então, eu não acho que vale a pena suplementar aminoácido. Vale a pena mais suplementar o carbo mesmo aí nesse meio período, tá bom? O consumo de creatina associada ao carboidrato é recomendada para melhorar a absorção? Isso acontece com outras proteínas também. O que acontece? O consumo de creatina junto com o carbo, Suzane, tem estudos que mostram sim que ela tem uma melhor absorção junto com o carboidrato. Eu sempre quando vou passar para o paciente eu passo junto com alguma refeição de carbo, tá? Justamente para ter essa melhora da absorção. Tem alguns estudos mostrando que a absorção é igual com ou sem carbo. Por essa discrepância, né, de resultados, eu prefiro manter sempre junto com o carboidrato, tá? Eu gosto sempre de utilizar creatina monoidratada, né, é algo que mostra que tem mais evidências de melhora de absorção. Ficar inventando creatina alcalina é muito mais caro, a absorção é muito ruim, tá? Então acho que faz sentido sim você usar junto com o carboidrato para melhorar a absorção dela sim, tá bom? Mesma coisa que eu acabei de falar, Vinícius, o aminoácido, o BCA, não acho que faz sentido desde que você faça uma refeição boa aí de pré-treino, de pós-treino, tá? A não ser que você não come proteína. Aí se no caso, vale a pena mais uma suplementação com aminoácidos, né? E não só o BCA, tá? Mas enfim, eu não acho que não faz sentido, tá? Eu acho que você tem uma boa dieta e você já dá super conta do recado ao invés de ficar suplementando BCA ou aminoácidos, tá?
Salvo alguns casos de pessoas que têm doenças hepáticas, né? Aí o BCA ele faz muito mais sentido, tá? Mas aí são casos específicos na questão de estética. Quais substâncias podem ajudar no controle da ansiedade e concentração de foco? O Vinícius perguntou. Até falei hoje com o pessoal lá no Telegram. Ixi, travou aqui. Algumas coisas legais para você melhorar foco é a teanina, alfa-GPC, acaba ajudando bastante no foco. A teanina ela ajuda tanto na ansiedade quanto na concentração, por diminuir glutamato, melhorar a dopamina, tá? O alfa-GPC, como eu falei, rhodiola rósea, ashwagandha, é interessante para você ter mais concentração e foco. O que mais que dá para você usar? Ashwagandha. Basicamente esses são fazer um combo, né, de cafeína junto com teanina. A teanina ela daria um efeito de diminuição da ansiedade que a cafeína ela tende a gerar, tá? Mas esses aí são suplementos que eu acho bem interessante. Alguma outra fonte, a citocolina, por exemplo, no lugar do alfa-GPC, que o alfa-GPC é muito caro. Fosfatidilcerina tem mostrado alguns efeitos assim com relação à concentração também, tá? Deixa eu ver as perguntas que vocês mandaram aqui. Calma aí, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Qual o melhor momento para consumir ômega 3? Em qual refeição? Não, você não tem um horário certo para você tomar ômega 3, não. Você pode tomar no horário que for mais confortável. No almoço, no jantar, no café da manhã, no jantar. Não tem nenhum horário assim que vai ser melhor para você tomar o ômega 3, tá bom? Toma só cuidado, né? Eu vejo às vezes um médico passando Orlistat, né? Que diminui a absorção de gordura, né? Então toma cuidado, né? Não sei se você é nutricionista, Suzane, eu vejo muito isso. Às vezes você passa uma suplementação, o paciente tomando ômega 3 e o cara tá acabando usando um Orlistat, um Xenical que acaba dando na mesma. Você está basicamente jogando o ômega 3 fora, né? Então só você tentar com esses pontos aí de algum inibidor de absorção de gordura, tá? Show. Beleza então, pessoal? Bom, já que vocês não mandaram mais dúvidas, então eu vou encerrando aqui a live, tá bom? Estão todos bem aí na quarentena? Quem é nutricionista está atendendo? Como que tá aí a vida de vocês? Boa, Vini. Auxiliou aí, respondi as dúvidas de vocês? Ficou alguma dúvida? Qualquer coisa vocês me mandam aí, tá? Imagina, que isso, gente. A gente vai se ajudando aí, tá? Sexta que vem a gente faz outra live. Bia! A Bia tá sempre aí, né, Bia? Vã, minha querida! Vã, minha paciente, super dedicada. Vã, aluna da pós. Muito bom ter você também, viu? A Vã tá sempre aí nas lives, acompanhando. Legal. Pedrão, imagina, querido, que isso. Tamo junto. Suzane, imagina. Eu que agradeço aí por você estar mandando dúvidas também. Suplementação de antioxidante no CrossFit. Trabalha ao meu amor aí, doces do Nutri. Daqui a pouco tá indo aí, amor, Dia dos Namorados. Aliás, olha só, domingo eu e a Isa, a gente faz 6 anos juntos, olha só, 6 anos, galera. Muitas histórias, né? Te amo, amor. Então, respondendo a pergunta do Thiago, suplementação de antioxidante no CrossFit atrapalha a adaptação? Sim, atrapalha. Se você, não só no CrossFit, qualquer tipo de treino, antioxidante pré ou pós-treino, imediatamente pós-treino,
inibe as respostas adaptativas do treino, tá? Então, seja ganho de massa magra, seja perda de gordura, seja biogênese mitocondrial, você pode ter um prejuízo nas adaptações, tá? Então, não utiliza, tá bom? Depois do treino, cerca de 1 hora, 2 horas já faz mais sentido, tá? Mas para diminuir a oxidação, questão de estresse oxidativo, não vale a pena. Você precisa, lembra sempre que para você gerar adaptação, você precisa de estresse oxidativo. Eles são benéficos, tá? Durante o treino. Então, ficar usando para prevenir o estresse oxidativo não faz sentido, tá? Então, você pode ter um prejuízo aí. Obrigado, Vinícius. Eu agradeço muito. Fechou então, pessoal. Então eu vou finalizando aqui, tá bom? Desejo para vocês um ótimo final de semana, tá? Fiquem com Deus, aproveitem aí o final de semana com a família. E semana que vem estamos aí novamente na consistência, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus, tá bom? Tchau, tchau.